Ceará faz o dever de casa mais uma vez e se mantém no G10 do Brasileirão. Já o Fortaleza perde mais uma, agoniza na zona de rebaixamento e vira a chave para decisivo jogo amanhã na Argentina pela Libertadores. E o Floresta perdeu, mas continua na sexta posição, ou seja, no G8 da Série C, faltando 2 jogos, um fora, outro em casa. Estes são os destaques de hoje do Plenário Esportivo, aqui na Alesse TV e na Alesse FM, e para analisá-los eu conto com Paulo César Norões, com o Renato Abreu e com o Jota Lacerda. Vamos começar falando do Floresta, porque resultado previsível, né? Perder em casa por Confiança. Fora de casa, né? Fora de casa, digo melhor, para o Confiança, né? Um jogo apertado, 1-0. Mesmo assim, se mantém na sexta posição, faltando 2 jogos, um fora e um em casa, briga ainda para permanecer no G8 e buscar o acesso à Série B, né, Paulo? Tudo bem? Tudo bem, Carlos Silva, um abraço a você, Renato, Jota Lacerda. Acabou a música aí do Axé, não? Acabou. É uma maneira do rapaz não cochilar. É verdade, deixa o homem ser feliz. Mas olha, eu disse aqui no programa anterior, inclusive, que para o Floresta, se livrar do rebaixamento já com várias rodadas de antecedência já era um grande prêmio. Ficar entre os 8 primeiros que vão para a fase seguinte, aí é um luxo que ele se dá o direito de sonhar, porque está chegando já nas últimas rodadas nessa condição. Evidentemente que, apesar de só faltar 2 rodadas, né, mas são 2 jogos difíceis que ele vai ter. Porque ele vai pegar o Figueirense lá, é um time que briga ao mesmo tempo para não a situação do cair, Figueirense é a seguinte. E ao mesmo tempo para alcançar uma vaga no G8. Ele tem 20 pontos, o Figueirense, e o 17º colocado tem 18, que é o Itabaiana. Aí ele está a 2 pontos da zona de rebaixamento e está a 4 pontos do 8º colocado do campeonato. Aliás, a 3 pontos do 8º, que é o Guarani. Então, ele briga nas duas frentes. Pontas. Exatamente. Ele briga tanto para não cair, como briga ainda pelo direito de ir para a fase seguinte. E é um time que vai jogar em casa, com sua torcida. Tem uma torcida grande, né? É um dos grandes lá de Santa Catarina e, por certo, vai ter o apoio do torcedor. E na última rodada, ele pega o São Bernardo. Pega o São Bernardo, que é o vice-líder, se eu não me engano, ou o terceiro colocado. É o 5º colocado. Então caiu 29. nessa rodada, né? Porque ele estava em terceiro, caiu para 5º, mas é um time que tem estado no topo desde o início da competição. Então é um jogo bem difícil. Então, as 2 rodadas do Floresta. Já está classificado. O São Bernardo já está classificado mas para a próxima fase. Mas eu acho que tem questão de colocações aí para dar algum tipo de vantagem na próxima fase. Eu não sei nem se tem essa questão da vantagem. Mas, enfim, eu acho que o Floresta já atingiu o seu objetivo, que vier agora é luxo. E aí, Renato Abreu, Floresta, passa? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Um abraço a você, Carlos Silva, bom revê-lo. Um abraço ao Paulo César Norões, ao meu querido Lacerda. Abraçando o pessoal também que faz aí a questão da Libra, eu acho tão legal. Olha, tá aí o Yuli, o Marques, né? Tá aparecendo ali, ó. Tá ali. Esse bonequinho aí, ó. Esse bonequinho aí. E a menina, a Luma Vitória. Eles fazem esse trabalho aqui de inclusão do plenário esportivo, eles fazem também lá no Questão de Ordem, é muito legal, porque eles possibilitam que as pessoas possam entender esse bom bate-papo aqui esportivo, do plenário esportivo. Deve dar um trabalho de traduzir as brigas, né? Mas a Luma Vitória já pegou a manha aqui. Abraça eles aqui, é muito legal. Eu vou praticamente repetir o que o Paulo César falou, porque ele foi muito sábio, né? Ficar aí já é luxo. Olha, chegar e não tem nem risco de cair, enquanto tem outros como o Figueirense, que já teve uma história bem maior do que o Floresta. Então isso já é sensacional. Quer dizer, claro que a gente espera que ele consiga, não sei se vai conseguir, mas em ficando aí, ele já está na Série C do ano que vem, né? Vai para o 5º ano, né? 5º ano seguido. O Ferroviário foi 2 vezes, fracassou e voltou para D, e dessa vez não foi campeão, não. Ele foi eliminado, não é? E com uma performance muito ruim na Série D desse ano, o time do Ferroviário, lançando muitas dúvidas sobre o que esperar do Ferroviário ainda neste resto de temporada, que vem a Fares Lopes, onde ele pode buscar, e é importante para ele, não sei se vai ter time para isso, ganhar para estar na Copa do Brasil, porque vale dinheiro. E a Copa do Brasil vale dinheiro, é o campeão da Fares Lopes, vai na Copa do Brasil, isso vale muito. O pessoal diz assim, Fares Lopes não vale nada. Vale a Copa do Brasil, você quer o quê?
Vale muito dinheiro. Imagina um time como o Ferroviário entrar na primeira fase da Copa do Brasil, ele já cai na conta dinheiro. Então é Já importante. cai 800 É mil. 800 mil. Valor deste ano. Quem Exatamente. sabe o ano que vem seja mais. Então eu acho que o pessoal diz assim, a Fares Lopes não vale, vale Copa do Brasil. Esse é 800 mil reais, no mínimo. Então resta ao Ferroviário isso. E ao Floresta não, tá bem, Série C. Não sei se ele vai para B, mas em ficando na Série C, ele já dá um grande passo. A derrota dele foi absolutamente previsível, né? Estava na conta essa derrota, mas ele está fazendo uma grande campanha. A gente teve programa aqui, a gente disse que ele lavava a alma do futebol cearense quando todo mundo perdia. Esse final de semana não, né? Só o Ceará que ganhou, foi o Ferroviário já papocou, o Floresta perdeu e o Fortaleza também. Eu acho que parabéns ao Floresta pela boa campanha e permanecer já está no lucro, concordo com o Paulo César. Concorda ou discorda, meu caro J. Lacerda? Um abraço, Carlos, PC, Renato, os companheiros todos aqui, o pessoal da Libra e a turma de casa. Mas não é fácil assim não, hein? Tem hoje, por exemplo, um jogo Ipiranga e Botafogo da Paraíba. Olha aí. Se o Botafogo ganhar, se o Ipiranga ganhar, ele já derruba o Floresta em mais uma posição. E ainda tem mais outros jogos Mas ele não à frente. corre risco mais de ser rebaixado. Não, rebaixado não. Fica na C. Classificar. Tá, fica na C, derruba pronto. do G8, que ele está na 6ª colocação e tem uns 4 ou 5 times ali embaixo pressionando. Mas não joga catinga. Ele tem 24. Joga Aí catinga os que contra o estão, Floresta. que pode ultrapassar. Deixa o cara falar, mano. Mas olha, os que podem ultrapassar tem 17 pontos, que é o Brusque. Tem 22 pontos, 17 jogos igual o Floresta. O Brusque teria que ganhar as duas e o Floresta não ganhar nada. Certo? Sim. Aí vem Não estou dizendo que vai perder nem vai ganhar. Estou dizendo que tem 4 ou 5 times aí pressionando. CSA tem a mesma coisa, 22 pontos, 17 jogos. Aí o Ipiranga 21, o Ituano 21. Só quem tem 16 jogos é o Botafogo com 19 pontos. É até o Ipiranga aí, eu acho, né? Por exemplo, se o Ipiranga ganhar, olha aí que ele passa, ele derruba o Floresta de uma posição, vai para o 7º lugar. Né? Então é isso que eu estou dizendo, que não é porque fácil. ele passa a ter uma vitória a Uma mais. vitória a mais. Não é fácil, é complicado e o Floresta vai sair para jogar contra o Figueirense. Vai jogar lá, contra o Figueirense, o outro jogo complicado. Mas o Floresta está bem, ele melhorou bem na reta final. O jogo de ontem, inclusive, ele Quem é o perdeu técnico numa... do Floresta? É o Leston Júnior? Aí, né? Hein? Leston Júnior. É o Leston O jogo de ontem ele perdeu numa tremenda bobeira. Bobeira. Uma tremenda bobeira. E uma infelicidade que começou pela expulsão do zagueiro Ícaro. Né? O cara, é por isso esse negócio de recuar a bola. O cara está no meio campo com a bola, o volante está no meio campo com a bola, vai recuar para zagueiro. Poxa, bota essa bola lá pro canto, faz qualquer coisa. Moésio Gomes, quando era treinador de futebol, treinou Fortaleza e Ferroviário, e eu assisti muitas vezes a orla do gramado. Quando os zagueiros do time dele pegavam a bola, ele dizia guri, porque ele chamava todo mundo de guri. Guri, bola lá na frente, no ataque adversário, não tem perigo de entrar aqui no nosso gol. Exatamente. Quem era esse aí? Moésio Gomes. Não, mas quem Não, mas o dizia César guri era o Moraes é César que dizia Moraes. guri. Não, mas ele também chamava os jogadores de guri. Guri eu só conheci o O- César o Moraes. Moésio César Moraes. Tá na trabalhei com UTI, ele. chama o guri. Mas o Moésio É o também 4-3-3, ele dizia. dizia. Então- E é verdade, a bola estando lá na frente não entra no seu Claro, então o cara recua a bola pro Ícaro, o Ícaro se enrolou todo, pisou na bola, caiu. O jogador do Confiança ganhou a bola, ele pegou pelo pé, derrubou o cara e foi expulso de campo. 30 minutos do primeiro tempo. Pronto, aí o Floresta jogou e uma pressão. Não, e a expulsão correta, né? O goleiro Porque dentro da regra. correto. O goleiro Dalton do Floresta pegou bola que não foi Nome brinquedo, de não. cantor, rapaz. É, bola, Muito foi estranho. bola. Muito estranho, Foi né? bola. Se um E o dia jogo chegar- corrido, jogo elétrico, um jogo incendiado, negócio sério. Então o Floresta vai correr muito, vai ter que lutar para garantir essa classificação aí, nem que saiba na última rodada, ainda que seja no 8º lugar, mas vai ter que jogar bola. Eu acredito porque melhorou muito. Do meio do campeonato para cá, foi exatamente quando o time melhorou e estabilizou. Olha, depois da goleada do Vasco em cima do time do Bebê Chorão, ontem, e da virada do Atlético Mineiro, do Grêmio em cima do Atlético,
Eu não duvido mais nada no futebol. De mais nada. Você está chamando o rapaz de bebê chorão. Não, menino chorão. Quem é? Ah, mas é uma Neymar. sensibilidade. né? O Neymar. ex-jogador, Neymar. Neymar. Ô, Renato Abreu, Oi. eu vou começar. Aliás, o Neymar, que coisa, hein? O Ancelotti foi assistir o Neymar jogar e o time dele faz uma patuscada daquela. O Ancelotti foi pro jogo do Atlético. Estava no jogo do Atlético, Estava é. no MRV. Foi ver Ô, Hulk e o Hulk Renato, não jogou. Aí foi ver pro Hulk. né? Renato, e o Ceará fez o dever de casa. Aliás, que belíssimo gol do Aino, né? Antecipando o zagueiro na corrida e pegando de primeira. Golaço. Também só fez o gol, mas o Bragantino também não incomodou. Gol muito parecido com não o do atacou. David, né? O David fez O um do golaço David, também. exatamente. O importante é que os 3 pontos foram conquistados. O Ceará está lá no G10, se mantendo na parte de cima da tabela e caminhando celeremente para a permanência na Série A. É verdade, do programa passado a gente falou aqui exatamente da importância de ganhar o jogo, porque o Bragantino vem em queda livre. 8 derrotas seguidas. Pois é, o Bragantino, que começou muito bem, mas vem em queda livre, quer dizer, o que ainda sustenta o Bragantino é uma gordura que ele teve, e o Ceará está bem, né, fiel no seu plano de jogo. Eu não vi o jogo como um todo, mas eu acompanhei os melhores momentos, e a vitória do Ceará é indiscutível, inclusive outras possibilidades de gols que o Ceará teve. O Bragantino chutou no gol? Chutou, mas não teve assim, uma chance de gol do Bragantino. Estou muito para fora, muito longe do gol. O Ceará... Olha o que é futebol. Se o Bragantino viesse mantendo a campanha das 10 primeiras rodadas, ele estava brigando lá nos primeiros lugares. Como ele estava naquela época. Exatamente. Ele estava lá no Chegou a G4. liderar. Chegou a ser o líder. Chegou a ser o líder. Está há exatamente 8 rodadas aí, com 27 pontos e não sai daí. Pois é, o Ceará, Carlos Silva, é aquela história, ele é fiel a um plano de jogo, o treinador tem o grupo na mão, como se diz, o Ceará tem uma defesa sólida, não abre mão, porque o pessoal diz, o Condé é retranqueiro. Não, não é retranqueiro, ele parte para o seguinte, o meu time, ele tem que primeiro se segurar na defesa. Ele não abre mão de ter uma solidez defensiva, que o Ceará tem demonstrado. Com essa solidez defensiva, ele sai aos poucos para o jogo. E criou. E o Ceará criou muitos. O lance do gol, foi aquele golaço que chamou a atenção, porque nem toda vez o cara acerta um chute daquele, mas a jogada que deu o lançamento foi uma jogada muito bem concatenada. Outras jogadas de passagem, de velocidade, de enfiar de bola, quer dizer, aproveitando a brecha que o Bragantino dava no contra-ataque. Então o Ceará montou um plano de jogo que foi muito bem executado. E a vitória foi justa, uma vitória merecida do Ceará. Ele precisava fazer esses pontos exatamente para ficar nessa situação, porque eu acho que o plano do Ceará, e a gente no início do campeonato, a gente dizia que o Ceará, qual era o projeto do Ceará? Era permanecer na Série A. O presidente Disse aqui. E do jeito que ele vai, mantendo esse plano de jogo, com essa solidez, beliscando lá fora e fazendo, a maioria das vezes, o dever de casa, o Ceará permanecerá por essa zona aí que está bom demais. Imagina o Ceará terminar o Campeonato Brasileiro numa zona de classificação da Sul-Americana. Eu acho que é um luxo e contempla perfeitamente o projeto do Ceará quando começou a Série A do Brasileiro. Então, é um plano de jogo sólido, é um treinador que não inventa muito, é um treinador que mantém informações quando pode. Eu gosto muito de ver o Ceará. É um time muito pragmático. Você não vai se surpreender com o Ceará. Às vezes o torcedor do Ceará acha que o time está muito atrás, mas é o plano de jogo do Ceará. O Ceará tem uma forma de jogar que está dando certo e o treinador não abre mão desse plano dele e eu acho que ele está correto, está funcionando. Olha onde está o Ceará na tabela. Muito bem posicionado, sem passar sobressaltos desde o início do Campeonato Brasileiro. E começa, o PC, a leitura da matemática, né? Hoje eu vi vários torcedores do Ceará, amigos meus. Não, nós só precisamos agora de mais 20 pontos nos... É o tal dos 45, né? No restante dos jogos que vamos disputar. Eu acho que o Ceará está num nível hoje que ele não tem que estar olhando para esse negócio de matemática, de tabuada, não. Tem que jogar o que está jogando mesmo, fazendo o dever de casa e buscar o que o Renato acabaram de falar. Uma classificação para a Sul-Americana, né, PC?
Eu acho que o torcedor fazer conta é natural, né? Primeiro ele quer se livrar, então ele fica olhando para aquele número Mas esse 45 número não é ali. tão certo não, viu? Não, mas é mais ou uma menos. média, né? A Uma média é 45 pontos. Mas já houve campeonato que teve gente com 47 que caiu. Exatamente. E teve Assim outro como que o próprio Ceará se salvou com 39 pontos. 39, exatamente. Depende do andamento. Né? Então é claro que a gente, quando fala em 45, a gente está falando de uma média histórica aí que costuma ser o suficiente para que um time permaneça na primeira divisão. Eu acho que o caminho do Ceará é esse mesmo, vai tentando chegar nos 45, porque quando você chega nos 45, o que vier depois é lucro. Aí você já vai Repete a tabela aí, para você analisar em cima dos números. Para você, quando chegar no... Até porque, PC, se você for observar, quando a gente diz os 45 são lucros, porque nós temos aí, Fortaleza, Juventude e Sport, 15-10. E o Vitória já completou o primeiro turno, porque o Juventude, o Fortaleza e o Sport têm um jogo a menos, cada um, ainda do primeiro turno. Mas, 18 pontos. Quer dizer, para quem está com 25, tá bem mais é isso que eu estou confortável. Falando. É isso que eu estou dizendo. Você vai fazendo a sua pontuação necessária. Quando você chega em 45, e se conseguir essa pontuação com várias rodadas de antecedência, você se solta. Não, e você se solta, vem a confiança, você pode brigar por coisa maior. Porque você vai estar confiante, você já resolveu o seu problema maior, que é a questão de não cair. Enquanto os outros estão desesperados. Exatamente, outros vão estar desesperados, então você vai começar a ir tranquilo. Evidentemente que isso dá muito mais confiança para que você possa ir buscar algo mais. Por exemplo, para o Ceará terminar entre os 10, seria algo inédito. Então, é uma posição a ser buscada. Espetacular. Você buscar, pela primeira vez, integrar o G10 no final da competição, vai ser maravilhoso. Mas se você está no G10, por que não sonhar e, de repente, beliscar uma pré-Libertadores? É o que eu digo, que assim, não é um plano para você fazer agora. São consequências do que você vai construindo ao longo do campeonato. Está entendendo? Vamos lembrar aqui que o Fortaleza, em 2022... Aliás, 2021, quando ficou em 4º lugar no campeonato, ele não entrou no campeonato com esse projeto. Não. Foi uma consequência do que foi acontecendo ao longo da competição, que foi muito boa, mas se você pegar, em vários momentos teve tropeços. Teve um momento lá que passou 8, 9 jogos sem ganhar. É verdade. E depois retomou. Tá entendendo? Então, assim, não adianta você fazer, principalmente os times médios, assim, médios em termos de orçamento, que é o caso do Ceará, é o caso do Fortaleza, esses times não podem fazer projetos de longo prazo muito altos. Eles têm que fazer o projeto inicial, o quê? Primeiro, vamos livrar rebaixamento. Segundo, vamos buscar Sul-Americana. Terceiro, vamos buscar pré-Libertadores. Quarto, luxo. O que vier aí já é luxo. Então o Ceará está cumprindo bem o seu papel, tem um turno inteiro pela frente, porque ele também tem um jogo a menos, ou seja, tem um turno todo para disputar. E pode chegar, se fez 25, se dobrar já vai 50. Já sobra, né? Então, eu acredito que, inclusive, a tendência é melhorar ainda mais, porque acabou de contratar alguns reforços. O Léo Condé vai passar a ter alguns jogadores do mesmo nível, pelo menos é o que se espera dos titulares, para que ele possa fazer alterações que mantenham o nível do time dentro da competição. Né? Você passar de um tempo para o outro, mantendo o nível... Tem um jogador que veio do Cruzeiro, né? Bem, tem do Fluminense também. Hein? Tem um Fluminense também. Aí veio É um o bom Baia, jogador esse aí. o Baia do Paulo Fluminense, Baia, que já entrou ontem. Que foi emprestado Então pelo são Cruzeiro. jogadores que podem dar aí Qualifica uma o time. opção maior, dar uma qualificada, porque realmente o grande problema do Ceará até agora tem sido o plantel enxuto. A quantidade. Né? A quantidade que é pequena. Como o time está só em uma frente, aí tem dado conta. Quer dizer, ainda tem a Copa do Nordeste, mas a Copa do Nordeste é bem espalhada. Né? Né? Agora, gente. Vai ter aí um jogo, né? Um Contra o jogo. Bahia. Se passar, vai ter mais 2 jogos da final. Então, de qualquer forma, ele fez muito bem o primeiro turno, está de bom tamanho, o que o Ceará pensava era isso mesmo, então acho que dá uma tranquilidade muito grande para o que vem pela frente. Mas não pode se descuidar, porque esse campeonato, a gente acabou de falar aqui, é só olhar o Bragantino, que já chegou a ser líder da competição, brigou o tempo todo lá no começo da tabela e de repente desandou a perder e olha onde é que ele está. Né? Já está ali derrapando já. Lacerda, você assistiu o jogo do Ceará, Lacerda? Não, vi trecho só. Viu trecho, Acompanhei o jogo do Fortaleza. Estava trabalhando. Mas o que você achou? Pragmático, o Ceará é isso mesmo. Eu conheço bem o trabalho de Léo Condé, na época em que ele esteve no Vitória. Ele não abre mão
de algumas questões básicas. Vê que para trocar um jogador, ele tirou o Marlon do time porque Marlon precisava sair, colocou o Marcos Vitor, aí o menino foi bem. É um bom jogador também. No outro jogo, ele voltou o Marlon, perguntaram, ele falou, não, o cara é titular, eu vou manter. Manteve, agora o Vitor entrou de novo, bom jogador, tem condição, faz muito tempo eu dizia isso, desde a época que ele foi vendido para o Bahia, que ele tinha condição de ser titular do Ceará, mas ele é assim, ele é pragmático, ele não troca, vai trocando ali de uma forma muito conservadora. E o Ceará vai ganhando o que muitos times não conseguem, que é o tal conjunto, porque os outros trocam muito. E ele tem que trocar, né? Tem que trocar por conta da tabela. E ele não troca. Ele não tem outras competições, ele só tem o Campeonato Brasileiro. Vai ter esse jogo agora da Copa do Nordeste, mas não compromete em muita coisa. Então, ele tem essa vantagem, tem conseguido levar o time, os jogadores não têm se machucado, não têm tido problema, é um time até certo ponto disciplinado, não é um time que a todo instante, exceto o Richardson, né, que gosta de um cartão amarelo. Não gosta não, quem gosta sou ele, ama cartão amarelo. Mas você falou, e permite, só para me auxiliar, você falou pragmático, mas eu acho que o pragmatismo do Condé se justifica, né? E está dando ao time do Ceará esse conjunto que você falou aí, e a tranquilidade do Ceará jogar. O Ceará joga com tranquilidade. Os jogos do Ceará no Castelão, mas isso é próprio de um time que está de meio tabela. Você não pode exigir a tranquilidade dos times que estão lá embaixo. Então o Ceará vem construindo essa confiança e essa confiança. Tem uma coisa, Lacerda, que eu acho muito positivo no Condé, é a serenidade, a tranquilidade que ele transmite aos jogadores. Porque, por exemplo, no jogo do Fortaleza, nós vamos falar no segundo bloco, o time do Fluminense ganhando de 2-0 e o Renato esbravejando. Ontem, no desastre do Santos, o time ganhando de 5-0 e o Diniz esculhambando os jogadores. É o Diniz, né? O Diniz é o Diniz. Não, você não vê esse comportamento... Porque não adianta, né? Não adianta. Isso não vai alterar muita coisa, não. Esse faniquito, até isso tinha diminuído um pouco no futebol brasileiro, aí de repente volta de novo. É muito característica de treinador, né? Tem um treinador que é assim. Mas exagera, o Diniz, por exemplo, exagera, né? O Diniz exagera. Mas é claramente o jeito dele, porque ele fazia isso desde o Audax. Mas exagera, dá palavrão, aquelas coisas todas, exagera. O time ganhando de 4-0 e ele exagera. Então o Ceará vai na toada dele, vai dando certo. Quando a gente pensa que ele vai cair, ele se recupera, estabiliza, não é? Perdeu uma gordurinha que fez no início do campeonato, mas ainda está na situação boa. Está ali pela metade da tabela. Se ele for tocando aí, ficando pela metade da tabela, daqui a pouco até na reta final ele pode dar um sprint e melhorar um pouco. Tem uma semana um pouco complicada, porque pega o Bahia lá em jogo único, decisivo, Copa do Nordeste. E de lá mesmo deve rumar para Porto Alegre para pegar o Grêmio. O Grêmio ganhou outra. O Grêmio que é uma incógnita. Mas é pior do que a sequência de 3 que ele pegou aí, né? Exatamente. Aí essa aí fez 4 não é pior do que essa, não. Então o fato é esse. E outra coisa, né? A gente falou tanto aqui de contratar o Ceará dizendo que não tinha dinheiro, até que resolveu, começou a trazer alguns jogadores aí, naquela base, vai na feira livre e tal, pega ali o que está no final da feira, pererê, mas tem dado certo. Esse atacante que estreou ontem fez um belíssimo campeonato pelo Goiás no ano passado. E ajudou a salvar o próprio Ceará. Não, né? Ele classificou o Ceará. Exatamente. Com aquele gol que ele fez em cima do Novo Horizontino, ele classificou o Ceará. Finalmente chegou o prêmio dele, né? Chegou o prêmio dele, o Paulo Baia. Ele levou o Ceará para a Série A. Então olha, que esse ano ele permaneça, faça o Ceará permanecer. O Ceará está no ano lunar quase que perfeito. Ano lunar. Só vamos dizer que estará perfeito quando terminar o ano lunar. Explica aí, você parece o Omar Cardoso agora. Não, é astrologia mesmo. Astrologia. Tá de bem com o céu. Conjunção dos planetas. Tá de bem com o céu. Tá de bem com o universo. Agora eu vou dizer agora está a astrologia no E fecha com a serenidade. Mas a serenidade do Condé. Respeitar os conhecimentos dos orixás que o rapaz tem. Mas é astrologia, mas não tá. Você viu alguma turbulência no Ceará esse ano, ao longo do campeonato? Não. Então pronto.
O que é que vai dizer? Tá O Ceará tranquilo. conseguiu as duas principais gols, ganhou do Fortaleza várias vezes e está na frente do Fortaleza. Não tem tumulto desse jeito. Bicampeão Tá invicto. Tá blindado. Ó, claro, então como é que não está blindado. de bem? Ainda está na semifinal Com o da Copa do universo. Está Nordeste. na semifinal É. da Copa do Nordeste. Está de bem com o universo. Aham. É verdade. Pronto. É Com isso esse aí. bem do universo, nós finalizamos o primeiro bloco do programa de hoje e voltaremos já. Aí nós vamos falar do Fortaleza, de candidato a rebaixamento a candidato às quartas da Libertadores. Então, os paradoxos do futebol. Já a gente volta com o Plenário Esportivo aqui na Alesse TV e na Alesse FM. De volta com o Plenário Esportivo aqui na Alesse TV, na Alesse FM. Neste segundo bloco, nós vamos falar do Fortaleza. Fortaleza jogou bem contra o Fluminense, criou oportunidades e em 2 lances, 2 ataques, o Fluminense foi lá e matou o jogo. 2-1, o time um pouco mesclado, pensando no jogo de amanhã na Argentina com o Vélez Sarsfield pela Libertadores, mas continua o otimismo do treinador e dos diretores, afirmando categoricamente que o time não cairá para a Série B. Mas complicou por causa da rodada, né, o Paulo César Noronha, porque o Grêmio, que briga ali com ele para não cair, ganhou fora de casa. O Vasco, que estava apenas a 1 ponto do Fortaleza, ganhou fora de casa, goleou. Mas o Fortaleza tem agora, e aí serve para a análise de vocês três, uma sequência que, se ele souber aproveitar, pode contribuir muito para ele sair desse sufoco. Porque os próximos jogos do Fortaleza, ele pega o Mirassol em casa, depois pega o Internacional fora, aí volta para casa, pega Vitória e Sport, sai para pegar a Juventude e volta para pegar o Vasco. Ele tem uma sequência de 6 jogos e, se melhorar o aproveitamento, houver uma concentração maior, estão calculando aí o pessoal da comissão técnica e os jogadores, de que nessa sequência de 6 jogos, eles desejam fazer no mínimo 15 pontos. Teoricamente, em outro momento, não seria tarefa difícil, mas na fase atual, o que é apostar, o que é acreditar? Eu acho que em outro momento seria difícil, não seria tão complicado quanto agora. Porque não vejo facilidade nesse campeonato de times muito nivelados. Daqui a pouco tem um jogo mais fácil, mas geralmente os jogos são todos embaçados, né? Você viu que na rodada de sábado, vários times que conseguiram abrir 2-0 e terminaram empatando. O próprio Vitória, o próprio Sport, né? Abriram uma vantagem que dizia, hoje vai. Não foi. Por quê? Porque há um equilíbrio muito grande. Né? E eu acho que o principal do Fortaleza não tem que olhar para ninguém agora, não. O Fortaleza tem que olhar para ele. Tem que olhar para ele. Porque se ele ganha o jogo dele, ele vai avançar. Ele tem que, é uma tarefa que ele vai ter aí, que você citou essa sequência de jogos, começa com o Mirassol. O grande problema desse jogo com o Mirassol são 2. São 2 grandes problemas. Primeiro que o Mirassol está fazendo uma bela campanha. Está jogando agora à estreante. noite com o Cruzeiro. Está fazendo uma grande campanha, brigando ali na parte de cima da tabela. Olha lá, está em 7º lugar com 28 pontos. E é um time que bem arredondinho e não tem pressão. Vê aqui, de 2-0 do Ceará aqui. 28 e pode ir a 31 pontos hoje. É uma Ele pode diferença de 13 pontos para o Fortaleza. Então, Olha a diferença. veio aqui. Se ele ganhar esse jogo que está acontecendo agora, ele joga em casa com o Cruzeiro, ele vai para o 5º lugar. E é Toma um o lugar time do que Botafogo. joga sem pressão. É um time que veio aqui, jogou com o Ceará, ganhou 2-0 aqui numa tranquilidade. Fez um grande jogo com o Flamengo. Sem tomar muito susto. Exatamente. Vários jogos. Ele tem jogado bem. Então é um time complicado, primeiro por esse aspecto, segundo pelo aspecto do nervosismo. Porque se você estava lá que eu vi, se você foi para o jogo contra o Vélez Sarsfield do Castelão, a bola queimava nos jogadores do Fortaleza. Havia uma falta de confiança incrível, principalmente no segundo tempo, que somada à desconfiança da torcida, que era instantaneamente reativa ao que via em campo, o time perdia uma bola, a vaia comia, o jogador errava um passe, a vaia comia. Então é um relacionamento meio tóxico nesse momento, porque o time naturalmente precisa de tranquilidade, mas você não vai regular o humor do torcedor. O humor do torcedor é regulado por resultado. Se ganhar, ele está feliz, ele vai aplaudir. Se não, ele vai, naturalmente, até porque o torcedor esperou muito mais do que esse time está entregando esse ano. Então, esses dois obstáculos que o Fortaleza tem nessa arrancada, que eu considero a arrancada que começa contra o Mirassol. Num jogo que ele já conta... Fundamental. Um jogo que ele vai contar com a volta do Kossivic, do Gustavo Mancha,
Matheus Pereira. O Matheus Pereira, a estreia, pelo menos deve estar pronto para estrear, do Erson Guzman, né? E provavelmente, muito embora eu recebi uma informação de que o pensamento da comissão técnica é deixar o retorno dele para o jogo do Internacional, do Moisés. De qualquer maneira, são reforços consideráveis, principalmente do Matheus Pereira e do Kosevic e do Marinho. Eu acho que já dá ao treinador uma possibilidade de mais e melhores opções para enfrentar o Mirassol. Se a gente for lembrar, tem isso aí. Uma das principais causas também da instabilidade do Fortaleza tem sido o departamento As contusões. lotado e de jogadores titulares. Quantos jogadores? O Moisés está 3 meses sem jogar. O Kusevich passou um tempão lá, o Pochettino também está um tempão sem jogar. Os 2 goleiros ficaram. O Bruno Pacheco não consegue voltar a contento. Né? Os 2 goleiros se contundiam no mesmo jogo. Sacha passou. O Matheus Pereira chegou um dia desse, já está no departamento médico. O Sacha já passou um tempo lá, quebrou o braço. Oi. Tá entendendo? Então, é um conjunto de coisas que contribuem para esse momento que o Fortaleza vive. Que ele só tem uma chance de virar a chave a ganhar. Tem que começar a ganhar. Porque se não ganhar, aí, meu amigo, é enrolar a bandeira. Tem que começar a ganhar. E, sobretudo, os jogos dentro de casa. E esse jogo contra o Mirassol, volto a dizer, é emblemático. Por quê? Porque, embora seja um time que vem fazendo um bom campeonato, é um time que, teoricamente, você tem que ganhar dele em casa. Exatamente. Não é? Como vocês... Já deixou de ganhar lá, porque estava ganhando o jogo lá no jogo da estreia. A estreia não foi o segundo jogo. Jogou o Fluminense aqui e depois foi jogar lá. Estava ganhando o jogo até os 47 minutos, levou um gol besta. Por causa de um lateral lá que o Kusevich foi reclamar, em vez de reclamar, de marcar, foi reclamar e a bola acabou entrando e o Fortaleza tomou o gol. A partir daquele jogo começou a desandar. Né, aliás, parecido com o gol que ele levou contra o Corinthians, que a vitória estava na mão. Exatamente. E o Martínez ficou esperando a bola sair para a lateral, ao invés de ir na bola. O ex-Ceará, Charles, acreditou na bola, foi lá, recuperou a bola, meteu na área e toma gol. São detalhes que decidem uma partida. E decidiram 2, aqui só nesses casos que a gente falou. São 4 aqui. pontos. São 4 pontos, como aquele do Santos, que empatou o jogo. Estava perdendo 2-0, empatou o Luceiro jogo. perdeu a chance de virar. E o Pochettino perdeu a bola no meio campo e depois não fez a... antes do Pochettino, mas o Luceiro perdeu o gol. O último lance foi para fechar o caixão. O Pochettino perdeu a bola e depois não deu a marcada suficiente, não deixou o cara chutar. Para completar, o cara chuta, a bola bate na trave, nas costas do João Ricardo e entra. No último minuto, depois de ter feito o maior esforço do mundo para empatar o jogo. Muito azar do São coisas, detalhes de jogo que fazem a diferença. Por isso que eu digo que são 2 campeonatos. Porque se tudo isso aconteceu o contrário no segundo turno, tem o jogo do Sport, que o gol legítimo o juiz não deu. Aí você vai encontrar um bocado. Agora, o gol do Internacional que contundiu o Moisés, que... A televisão mostrou depois que o Pikachu tinha condições de jogo. Não foi nem condição, era a bola que entrou. A bola entrou e não foi dado o gol. Também. Foi isso, a bola entrou e não foi dado. Mas, enfim, com relação ao jogo contra o Fluminense, algumas boas notícias. Primeiro, o time jogou com uma certa tranquilidade, fez um bom jogo, de certa forma, mas o Fluminense foi letal. Né? Pra você ter uma ideia, o goleiro do Fortaleza não fez nenhuma defesa no jogo, só teve 2 vezes que o Fluminense chutou na direção. Teve uma, né? Foi só. De fora, aquele que segurou aqui. Pronto. Eu não consigo dizer se o goleiro é bom ou ruim, porque ele não foi testado nos 2 jogos. Porque nem o Vélez, nem o Fluminense chutaram a gol praticamente, a não ser o Fluminense na hora dos 2 gols, que os caras empurraram para dentro do gol. Né? Mas faz parte do jogo. Mas teve algumas boas notícias. Por exemplo, o Alanzinho desencantou. Finalmente fez uma jogada boa. Pode ser que se recupere, porque ele teve futebol. Aliás, uma jogada boa, numa boa jogada, uma excelente jogada do Prior. Que, aliás dos 2 meninos, eles são melhores quando entram no segundo tempo, né? O Kevin tinha entrado muito bem contra o Vélez Sarsfield no começo da semana, no segundo tempo, aí lançaram ele de titular. Aí o Prior foi para o banco. O Prior entrou e destruiu o jogo no segundo tempo. Renato Abreu, como vocês, jornalistas, gostam de falar... Você não é jornalista, não? Vocês da imprensa? Vocês da imprensa gostam de falar. Esse jogo do final de semana, sábado à noite, contra o Mirassol, é o jogo do tudo ou nada, né? É o jogo da virada de chave. Mas, veja bem, o do Botafogo também era, né? Porque disse, o Botafogo não é... jogo, então é sempre adiando. O problema é que o Fortaleza precisa começar a resolver seus problemas, né? Porque o jogo do Botafogo era um jogo para virar a chave, tomou de 5.
saiu desmoralizado. Quem esperava? Ninguém. Mas Ele virou a chave, mas ao contrário. Pois é, virou o contrário. Eu acho que é o seguinte, você ao abrir o bloco, você falou, ou terminar, você falou do paradoxo, né? O Fortaleza vive esse paradoxo, mas eu acho que o Fortaleza tem que resolver uma coisa chamada a sua instabilidade interna, que nós não temos informações precisas para avaliar isto. O Fortaleza tem uma instabilidade interna. A saída do Vojvoda depois de 4 anos de um belo trabalho, porque perdeu um clássico contra o Ceará, um negócio que, para muita gente, ele não devia ter saído. Eu não vou entrar aqui no mérito, estou só dizendo que é uma instabilidade. O Papelinho veio aqui, falou em laranja podre no elenco. Essa instabilidade, para mim, não está resolvida dentro do Fortaleza. E reflete, Só resolve com vitória. e se reflete dentro do campo. Porque E um dos piores problemas que tem, você está analisando isso aí, até para enriquecer, ilustrar a sua análise, o pior problema do futebol hoje é que nós não temos mais acesso ao que acontece nos times. Porque ele pode- Não é no Fortaleza. porque ele pode analisar em o todos jogo. os times. O que a gente pode analisar é o jogo. Por exemplo, virar a chave. Esse é o lema. Virou a chave, vou pegar o Vélez Sarsfield. Ganhou do Vélez, legal. Ganhou, ganha moral. E se perder? E ganha dinheiro. E se perder? Foi eliminado. Não ganha o tem um dinheiro. E se não ganhar do Mirassol? Aí, Aí, tá vendo como é que é esse negócio? Aí já tem gente pedindo a cabeça do treinador. Aí tirar o treinador vai resolver? Porque tirou o Vojvoda, resolveu? Então há uma série de questões que hoje cercam o Fortaleza, gerando essa instabilidade. O jogo contra o Fluminense, eu vou discordar um pouquinho. Eu não achei um bom jogo do Fortaleza. Se você analisar a performance do time do Fortaleza, o Fortaleza não funcionou bem na defesa. O Fortaleza não funcionou bem no meio campo e o Fortaleza não funcionou bem no ataque. Então, os 3 compartimentos do clube, do time, não funcionaram. O Fluminense fez 2 gols com a maior facilidade do mundo, que não pode acontecer. Mérito do Fluminense, demérito da defensiva do time. Foram 3 chutes no gol e 2 gols. Isso é demérito do time do Fortaleza. E o Fortaleza não faz gol. Ele tem uma dificuldade de fazer gol. Isso é um problemático para o time que precisa ganhar. Porque você citou aí os jogos que o Fortaleza vai fazer em casa. Ele precisa ganhar do Mirassol. Mas ninguém pode cravar que ele vai ganhar. Quem é que crava que o O Ceará Fortaleza... também a gente achava que iria Pronto. ganhar do Mirassol em casa. Que era O um Ceará, 3,7. não tenho nem dúvida que o Ceará contra Sport aqui, o Sport que hoje é o Lanterna, o Fortaleza hoje é o vice-lanterna. Ele não pode pensar em empate. Empate não tira o Fortaleza dessa situação. Não, Ele precisa fazer 3 pontos. Empate não serve para o Fortaleza. Ele vai jogar com o Vitória, que é um time mais ou menos parelho, tem que ganhar também. Mas será que ganha? Então, são essas questões. Vai pegar o Vasco em seguida aqui. O Vasco tem que ganhar. Tem que ganhar, mas o Vasco ganhou agora, sabe? 6. E E ganhou bem dele lá, 3-0. E um detalhe que... O time do Vasco aqui para nós. Eu acho que o É Paulo... porque o Santos é um candidato Não, fortíssimo à mas tinha que ter queda. bom jogador. Mas né, eu cara? acho o seguinte, olha, esse segundo turno é mais difícil. É mais difícil, porque os times estão melhorando. O Sport está melhorando. Ninguém pode negar isso, não. O Sport está melhorando. O Sport está um time decaído e, de repente, deu uma melhora. É a melhora da morte? Não sei. Vamos ter que aguardar o andamento do campeonato. E o Fortaleza vai ter que provar, em campo, que é capaz de reverter essa situação. Com essa instabilidade, que aí eu concordo com o Paulo César. A instabilidade só passa se ganhar, porque se não ganhar, o próximo jogo aqui, quando errar um passe, tem vaia da torcida de novo. Se perder um gol, tem vaia da torcida achar de burro o treinador, vai esculhambar o diretor, porque é assim o futebol. Então, as soluções para o Fortaleza estão no time do Fortaleza, que precisa ter a tranquilidade para conseguir as vitórias. Porque se elas não vierem, a cabeça do treinador fica prêmio, a instabilidade, o time não rende. O Fortaleza tem umas coisas O peso que- do rebaixamento começa a pesar demais a cada rodada Tem umas que coisas passa. do Fortaleza que não tem explicação. Ele contratou, acho que por 5 milhões, se não me engano, o volante Rodrigo. É Rodrigo, né? Do Operário. Rodrigo, Lá do Operário. que apareceu no banco agora. Exatamente. Mas sempre Mas teve não bota esses pra erros. jogar. Aí agora Mas ele ficou machucado contrata, um tempão, fechou hein? hoje a contratação do Pablo Roberto. Muito prazer. Né? Jogou Bahia, jogou Atlético Goianiense, jogou alguns times aí. Estava na Casa Pia. Eu pensei até que era Casa Pio. Casa Pia. Lá. Chegou na época do Papé Pio, né? Papé Pio. Aí- Agora. É outubro. É cara nova, é um volante. O time que ele joga, o Casa Pia, é o 8º colocado no campeonato português. Ah. Ele fez 54 partidas pelo Casa Pia em 3 temporadas. Deu 6 assistências, ou seja, 2 por temporada,
Fez quantos gols? E fez 4 gols. Um Mas média ele de não é mais de um. centroavante, não, né? Não, ele é volante. Ah, sim, é volante. Ele é volante. Tá boa a média. Então, se pelo Quantos gols foi o menos... Lucas Sacha em 5 anos? Se pelo menos ele tiver aquilo gols. que o treinador está pedindo, que o treinador está pedindo um volante de marcação. Que tanto o Sacha, como o Rosseto, como o Matheus Pereira são volantes Que sai pro bons jogo. na saída de jogo. Mas não tem pegada. O único que tem pegada não está bem. No Mas o momento, problema, que é o Zé Wellison. mas o problema é que o Fortaleza precisa de articulação do meio campo que está faltando. Quer dizer, também, mas se essa você articulação dá- não está funcionando. Não funcionou no jogo com o Fluminense. Aí a zaga, quando é acossada, o espaço, o time desarrumado no contra-ataque, o Fluminense entra como quer, com a rapidez dos seus atacantes, porque ali é desarrumação. Foi desarrumação. O Fortaleza tinha que sair pro jogo. E nesse campeonato agora, a cada rodada que passar, e quanto mais o Fortaleza não conseguir sair, porque tem um imã lá embaixo, Não, nessa ele não sai, nem que ganha. não, a cada rodada vai ter mais dificuldade, porque vai ter mais nervosismo, vai ter que se expor mais, porque a regra do o Fortaleza vai ter que buscar E vai vitórias. ter que- e vai Ele só ter- tem- o Fortaleza só tem 3 vitórias no campeonato, é Aí, muito Renato, pouco. e vai ter muito que. pouco. E não tem saída, tem que conviver com essa. Tem que conviver. é o que a gente chama aqui, brincando, né? Que a gente tem que aprender a sofrer. É. Porque vai ser assim até o fim. Vai Vamos ser deixar até o não Lacerda, tem nenhum- senão ele pega no Se sono vai ali. ser com o Renato Paiva ou não, vamos ver, porque já tem gente aí, eu considero isso patético, né? Dizendo que se ele foi Mas tem o eliminado. torcedor, né, cara? É, não, se ele Torcedor, foi eliminado. torcedor. Não, mas O o pior torcedor, é que às vezes, é no ele é- microfone. Não, ele mas o microfone tem cheio de torcedor de torcedor também. microfone. Aí estão dizendo que tira o Renato Paiva e traz de volta o Voivoda. Meu amigo, Ah, isso é mano. patético. Ô, Isso é Lacerda, patético. Eu quero crer que o Renato Paiva, como português, deve ter colhido informações com os conterrâneos dele lá sobre esse volante pelo seguinte: ele é um volante de 25 Jogou no anos. Bahia, ele foi técnico do Bahia, não era da época Ele dele. é um não. volante de 25 anos e o Fortaleza fez um contrato com ele até 2028. Então, ele deve estar vindo respaldado por alguém É. que deve ter passado as informações para o Contrato longo, né, Senão Lô? ele não ia fazer um Todas contrato são. longo. Fala, Não, Lacerda. mas contrato longo o Fortaleza gosta mesmo. Gosta, Contrato longo. Gosta. Inclusive está enrolado com alguns jogadores por causa de contrato longo. Não é porque. Ele não pode pagar Também, rescisão se porque não tem você não dinheiro. fizer, Não tem se você dinheiro. não fizer longo também, na primeira proposta leva, né? É, mas aí tem é isso que também. tá. Aí é que é o problema. Ainda bem que ele teve não- sorte que o Paulo Fernandes não cobrou nada É. e o Davi Davi Luiz Luiz. arranjou um time. É, pra levar. exatamente. E o Tite também. Eu acredito que não é só porque é um volante marcador. Esse negócio de volante marcador. Peraí, bicho, a gente está regredindo, é? É. E hoje não Então a gente existe está mais isso. regredindo. Hoje esse negócio de volante brucutu, lembra do volante brucutu, volante marcador? É demais, Isso aí- chinesinho. Isso aí acabou. Dude, cara. ó, o Dude. Dude. Nós estamos evoluindo, então. Aliás, ele pediu um volante lá no Bahia, que é o Rezende, que Rogério Ceni colocou para jogar de zagueiro. Entendeu? Na verdade, parece que ele tinha pedido outro e não dava, aí pensaram nesse Rezende, né? Rezende é um jogador que só sabe desarmar, cometer falta e mais nada. Aí o Rogério Ceni colocou ele de zagueiro. Então esse negócio de volante marcador, eu tenho dito aqui muito tempo, o Renato falou agora aí, o time não funciona só com um ou dois jogadores ou duas peças. É um o time conjunto. são 3 compartimentos que eles têm que funcionar. E não funcionou contra o Tem que Fluminense. funcionar de um para o outro. É. Se não fizer isso, não há equilíbrio. Melhorou com a entrada do Prior no time, que estava aí há tanto tempo e a equipe do Voivoda não colocava para jogar. Tava os pitaquinhos ali e tal. Nesse ponto aí, o Renato Paiva Acerta. merece o aplauso que ele acertou. Ele coloca o menino. Não, o menino mas justiça seja feita. O Voivoda já vinha utilizando ele. os Desde- pitaquinhos. Os É, pitaquinhos. Ah, já- uma das já colocou reclamações lá. de conselheiro do Fortaleza que eu conheço Renato colocou era pra jogar. exatamente que via o menino treinar, enchia os olhos e o Voivoda não dava a oportunidade. a ele. Ele colocou para jogar. O Renato Paiva deu confiança, colocou Sim, para botou jogar. como titular. É certo Se beneficiou porque o Pochettino se quebrou naquele Isso, jogo contra isso, o Bragantino, Isso. É. Que se o Pochettino também tivesse jogando, talvez ele não tivesse entrado. Exatamente. Mas ele teve, confiou no cara, poderia ter Claro. improvisado. Porque não tem Como mais o sempre se- Caleb também, o o Voivoda Martins está improvisou, jogando mal. O Voivoda improvisou o lateral do lateral na esquerda com o Pacheco no banco. Lembram disso? Meio Lembra. complicado Porque isso tá aí. mal explicado esse negócio do joelho do. Pois é. Que ele não né? volta, não volta nunca. Aliás, está mal explicado esse joelho do Pacheco e mal explicado também o mal-estar do Pedro Henrique do Ceará. Então, Como é o mal-estar? não teve mal-estar no Passou jogo, mal? não foi, depois não sei o quê, tem um negócio aí. Tal. Mas
Sei não. Esse problema Vamos médico. para frente, vamos investigar. Sherlock Holmes. Bora. O fato é, o Fortaleza perdeu o jogo pro Fluminense. Primeiro gol, avenida iluminada no lado esquerdo. Exatamente. Pode olhar, a defesa ficar toda E o cara errada. ainda levou só Mal duas vezes. posição, mal posicionamento. Aí todo mundo vai criticar o Ávila. O Ávila sai da esquerda para tentar dar o combate, quase cometeu o pênalti, porque se não tivesse sido gol, o Ávila ia marcar pênalti, que a bola tocou no braço Talvez dele. não marcasse, porque o braço dele estava colado na grama. Mas esse negócio de braço colado, braço aberto, ninguém entende mais nada. Depende da interpretação do O árbitro. fato é, O time todo tomou um gol de avenida iluminada Total, pela esquerda. total. Não tem lateral esquerdo, Fortaleza. Não tem. Como na Tem, direita, mas não está jogando. como na direita, não tem, né? Como na direita é outro problema. O segundo gol pela direita. Avenida iluminada. Né? E o cara vai, bate, voltando. O Everson, lateral esquerdo, saiu para tentar dar o combate no primeiro poste. Como pode um lateral esquerdo sair daqui... E foi vai uma dar o falha no combate meio lá de no campo. primeiro Perderam uma bola boba no meio de campo, que deu Entendeu? o contra-ataque para o Fluminense. Então, tem problemas. O Matheus fazendo falta. O Matheus Pereira. Claro, Porque- era a lucidez que Porque tem é um no time. volante, Não, e é armador também. improvisado de meia. Ele tá ali jogando quase como meia, ele tá jogando volante meia, né? Porque é um jogador que tem bom controle de bola, sabe enfiar a bola, ele acelera, ele atrasa. Jogador que segura a bola quando é preciso segurar. Lento, é verdade, mas provando que lento também joga. Como o Ganso. Mas ele tem uma qualidade técnica que Sim, poucos mas têm, né? eu tô dizendo que É isso que eu tô dizendo, ele não precisa correr, ele faz a bola correr. não tem que ser... É quem sabe botar a bola onde quer, não precisa correr, é né? saber jogar. Entendeu? Saber jogar. É por isso que você vai de, porque marcador. Homem, que conversa besta é essa? Você tem que ter jogador que saiba jogar. Que não perca a bola. Que não perca a bola. Fortaleza não tem laterais. As duas avenidas iluminadas. O Tinga ainda é o melhor lateral direito do Fortaleza. Ainda. Pra você Ainda. ver. Ainda. Tinga com 40 anos ainda é o melhor lateral do Fortaleza. Pode um negócio desse? Não, tem muita coisa errada. E é por isso que o Fortaleza precisa parar desse negócio de ficar dizendo, porque se o fulano não fizesse o gol, se o outro, aquele cabeça. isso é normal Porque do o problema é que o conjunto da obra não funciona. E os adversários estão explorando. Não, e quando a fase é ruim... E aí se soma o momento do Fortaleza. As coisas dão errado sempre. Você vê que o primeiro gol do Fluminense, o cara eu acho que o time tá aí a bola mal bate posicionado. no cara e volta para ele. Os dois gols do Fluminense foram um mérito do Fluminense. temos Sim, mas 3 o cara minutos. teve sorte 3 na hora, minutos. porque teve duas divididas e a bola sobrou para ele. O Fortaleza precisa encontrar tranquilidade. Renato, Aonde eu não sei. Renato, Aí eu 3 não sei. minutos. vitória. 3 minutos, É dá o um único minuto lugar para que dá cada. Dá um tranquilidade é minuto vitória. para cada. Eu quero saber o seguinte. Tem muita gente que diz que a melhor coisa para o Fortaleza é se ser eliminado amanhã e focar só no brasileiro. Outros pensam, como PC Norões, que ganhar amanhã, além de mais dinheiro, dá moral ao time para os jogos próximos do Brasileirão. Sem dúvida. Qual a sua opinião? É essa mesmo? Você mantém a mesma opinião? Que uma Mantém. vitória amanhã é fundamental? Meu amigo, se você vai para uma quarta de final do Libertadores, uma posição inédita para o clube e para o futebol do Nordeste, isso dá uma moral, como deu às oitavas na outra vez. O time estava lá na lanterna do campeonato, mas foi para... As pessoas respeitam mais. Você vai abrir mão? Olha um negócio, quando é que você vai ter direito de novo de estar numa Libertadores? Você nem sabe, porque na fase que está aí, ninguém sabe nem se está na Série A. Quanto mais na Concorda, Renato Libertadores. Abreu? Não, ninguém aqui vai, evidentemente, tirar o direito do Fortaleza de brigar. Ele não vai entrar para perder, obviamente, até pelo dinheiro, pelo Libertador. Agora, o problema é que se você for olhar na sequência, ele avança para as quartas, aí vai ter mais 2 jogos, aí vai ter jogo do Campeonato Brasileiro, aí tem aquela já vai poupar jogador. O Fortaleza tem condição de poupar jogador, quer dizer, aí vai começar a funilar Libertadores e Brasileirão. Só que o Fortaleza tem que olhar o Brasileirão porque ele tá afundado, ele é o vice-lanterna, ele tem que ficar olhando para os outros. Então, se de repente começar a achar que dá pra gente ganhar a Libertadores e esquecer o Brasileirão, Não pode. Isso aí não. Aí não dá Tem para que esquecer. funcionar não, porque tudo deriva da Série A. Se o Fortaleza cair para a Série B, é um baque financeiro, é um baque técnico, é um baque de tudo. É verdade. E aí ele tem que rever isso. Agora, Eu lembro que naquele ano que ele ninguém teve vai dizer que o ameaçado, Fortaleza vai Lacerda. perder o jogo. não tem. Eu acho lembro, que Lacerda, naquele ano que ele esteve ameaçado de cair, que passou um turno todo na lanterna, Foi o de 2022. eu tava na conversando Libertadores. com o Marcelo Paes, conversando assim, um papo entre os dois, e eu digo, Marcelo, e aí? Ele disse, cara, se a gente cair, de cara eu tenho que mandar 100 pessoas embora. São 100 países de Basta família. lembrar o que aconteceu com o Ceará, desempregados. pô. E vai acontecer Basta se lembrar cair. o que Ou aconteceu com o seja, Ceará. esse jogo de amanhã... Se cair, o primeiro a sofrer as consequências é esse time feminino que subiu agora. Igual como aconteceu com o Ceará. Tem que priorizar. Esse negócio de não tem que priorizar. Eu acho que não.
vai pro jogo. Bicho, quem tá, como dizia Vicente Mateus, quem tá na chuva é pra quê? Vicente Mateus Pra botar um guarda-chuva. Ele fazia o contrário, ele dizia o contrário, quem tá na chuva é pra se queimar, né? Então, poxa, você não tá lá? Vai jogar. Pô, se você ganhou, ganhou. Se você não ganhou, benção. Agora, uma vitória amanhã, por exemplo, devolve a autoestima ao time. É isso que eu falo. Devolve a autoestima à torcida, à diretoria, melhora tudo. E o treinador pode começar a encontrar o time. Qual o Tá problema? Vai entregar o jogo? E sem entregar o jogo, a gente se despede por hoje, mas segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser, comentando aqui vitórias do Floresta, do Fortaleza, do Ceará, do futebol cearense. Obrigado ao PC Narões, ao Renato Abreu, ao J. Lacerda e a você, meu caro telespectador. Até segunda-feira, uma ótima semana a todos.